Olá e continuamos diretamente da Feira do Livro 2025 aqui em Porto Alegre. Eu sou Ramon Ferreira e dessa vez vamos conversar com a escritora e coordenadora do Banco de Autores Independentes, Bruna Tessuto. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Vamos aproveitar um pouco esse arzinho, né? Ai, muito obrigada pelo convite e pelo ar. Vou me mudar para cá. Tá Mas mais tá tão fresquinho. pertinho. É, mas ali tá muito mais calor. Bruna, antes de qualquer coisa, pode contar um pouco sobre a sua história, o que te chamou a atenção? Tu é formada em teatro e também em letras, né? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, letras eu tô terminando agora, né? Falta um pouquinho ainda para terminar. Eu fazia teatro desde muito cedo, então quando chegou a época ali do primeiro vestibular, fiz pro curso de artes cênicas na URGS, passei. Quando eu estava terminando a graduação, eu passei por um episódio extremamente traumático dentro da URGS, ali no final do curso, e eu comecei a escrever sobre o que eu estava passando. E ali eu lancei meu primeiro livro, depois o segundo e depois o terceiro, e aí eu me envolvi muito com literatura, né? Então hoje eu trabalho muito mais com a literatura, até por isso que eu fui fazer letras, né, do que com o teatro. E é assim que eu vim parar na Feira do Livro também, coordenando aqui a banca dos independentes. E quais fatores, quais características do teatro tu gosta de trazer para dentro da letra, para dentro da escrita? Eu acho que a construção de cenas a partir da relação dos personagens. Eu acho que a coisa do teatro, de ter o personagem muito vivo ali na nossa frente, faz com que eu tente visualizar a coisa para escrever a coisa, né? Então, acho que principalmente a construção de cenas ali, usando os personagens para isso. Obrigado por contar um pouco sobre o seu estilo, sobre a sua história. E agora falando da Feira do Livro, ontem mesmo tu ganhou um prêmio, né? O prêmio Minuano, aqui com o livro Até que o Divórcio Vos Reúna. Como que foi ganhar esse prêmio? E também fala um pouquinho do livro pra gente. Eu escrevo muito autoficção, né? De pegar histórias da vida e brincar ali com o ficcional para transformar em livro. Eu fiz isso com o primeiro. O segundo foi mais um livro de entrevistas assim com pessoas. E como o meu primeiro livro é adotado em escolas, eu comecei a pensar que outra temática eu posso abordar para chegar nos jovens também, né? E aí eu pensei separação de pais. E os meus pais são separados e se separaram quando eu era adolescente, né? E foi bastante complicado. Hoje, quem vê, parece tudo de boaça, né? Mas na época foi bem complicado. E aí, em cima da história, eu comecei a criar a história de uma família, né? E escrevi o livro. Eu lancei aqui na feira ano passado, até está fazendo um ano agora, foi no dia 16 de novembro. E foi isso, né? Inscrevi no prêmio, no Minuano. Quando vi, fui finalista. E quando vi, agora essa semana, Já tá com o troféu. ganhei o prêmio. Que divertido. Deve ser interessante pra ti, já que é uma história da tua infância. Seria uma história da tua infância. Né, da adolescência ali. Então trazer isso e quem sabe e ganhar um prêmio deve ser uma coisa interessante. Tu sente que fez um bem pra ti, pra outras pessoas? Qual o objetivo que tu teria com esse livro? Que é possível as relações se reconfigurarem e as coisas ficarem em paz. Porque quando, às vezes, a família passa por um divórcio, ali passa por uma separação, parece que vai cada um para um lado e a coisa acabou. E que não precisa ser assim. Que é difícil, claro, tem muitas coisas que estão aí dentro do processo, mas que é possível, com o tempo, as coisas se organizarem e todo mundo conviver, pelo menos em paz e com respeito, né? Bruna, agora a gente vai falar um pouco sobre esquecer a Bruna escritora e falar da Bruna coordenadora. Tu tá trabalhando aqui do lado, na banca aqui do lado. Qual que é o... Como que começou? Há quanto tempo vocês já estão com esse stand? Perdão, eu esqueci aqui. Dos autores independentes. Autores independentes. Isso. Quanto tempo vocês já têm e como que começou essa ideia? Eu trabalho na feira, na verdade, desde 2017, né? Sempre trabalhei no stand da editora Metamorfose, porque eu trabalho na vida real, digamos assim, na Metamorfose. Então, sempre ficava no stand ali na banca da Metamorfose. E aí, ano passado, surgiu o convite da Câmara do Livro para eu assumir a banca dos autores independentes, né? Faz 3 anos que a Câmara assumiu essa banca, e é o meu segundo ano coordenando. Então, é um espaço para autores que às vezes se autopublicam
ou que publicaram por editoras que não têm a distribuição, que não estão aqui na feira, não estão em livrarias. Então, é um espaço para esses autores estarem na feira também, autografarem na feira. E é isso, foi um convite para assumir ano passado. Ano passado já estava aqui e agora peguei a brincadeira de novo. E qual que é o diferencial dessa banca? Olha, Teria alguns, por exemplo, tem livros que estão sendo expostos aqui que não estão nas outras? sim, a grande maioria. Né? A grande maioria das pessoas que coloca o livro aqui não está em outras bancas. Eu acho que uma coisa de diferencial, que daí não chega a ser tão físico, no sentido de tu chegar e enxergar na banca, mas como é uma banca de autores independentes, tem muito autor desconhecido que está começando. Então, o diferencial é que a gente está lidando com muito sonho das pessoas. Com pessoas que estão chegando na área com um sonho muito grande. E aí, um pouco do medo de frustrar o sonho dessas pessoas. Bom, mas ao mesmo tempo, com essa capacidade de frustrar um sonho, vocês também estão abrindo oportunidade para esses jovens escritores. Para concluir, gostaria de deixar um comentário final diretamente para a câmera, talvez um convite e também explicando um pouco como que alguém pode colocar o seu livro na banca. Ficar atento, né? As pessoas têm que ficar atentas aí. 2 meses, mais ou menos, antes da feira sai o regulamento para participação. Esse ano teve uma taxa para ser paga. Aí o preenchimento de uma planilha, né, sobre o livro, se a pessoa vai querer autografar ou não. E é curioso, né? Porque é divulgado nas redes sociais da feira. E muita gente chega aqui e não sabe que existe esse espaço e chega aqui e quer participar. Então, assim, de ficar atento nas redes sociais, que por ali é divulgado sempre um pouquinho antes da feira começar. Bruna, obrigado por ter participado aqui do Podcast On. Espero que venha mais vezes para conversar e também curtir um pouquinho o ar-condicionado. Também espero. Obrigado. Obrigada. Então, neste bloco, conversamos com a escritora e coordenadora da Banca de Autores Independentes, Bruna Tessuto. E assim continue diretamente do nosso stand aqui na Feira do Livro 2025 de Porto Alegre. Olá, meu nome é Letícia Flash e eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale e continuamos aqui na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. Quem está comigo aqui hoje é a escritora Clarissa Grendene. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, Clarissa, tu pode começar falando um pouquinho sobre a tua trajetória acadêmica e profissional e como que tu começou a escrever? Então, pessoal, meu nome é Clarissa, eu sou formada em Pedagogia Empresarial e eu sempre gostei muito de escrever, né? A minha adolescência era lendo e escrevendo e na pandemia que eu comecei a me dedicar mais, né? A gente sempre lê, né? Porém, na pandemia, eu acredito que todo mundo tenha lido mais, tenha escrito mais. E aí eu comecei a me aprofundar mais e pesquisar como que eu poderia fazer para publicar um livro. E aí, graças aos perfis literários, né? E de outras escritoras, eu fiquei sabendo da possibilidade de publicar através da Amazon. Então, foi assim que eu fiz com o meu primeiro livro, em 2023, o Voa Garota, que eu publiquei foi no dia 8 de março de 23. Uma data muito especial para mim, porque eu sempre digo que eu escrevo para mulheres, né? Então, por isso que eu escolhi essa data. E foi assim que eu comecei. Depois eu publiquei ele de forma física também, né? Pesquisando, conversando com outras escritoras, tudo, né? Então, toda a publicação que eu fiz, tanto do Voa Garota quanto agora do Olhos de Artista, que é esse aqui que está na minha mão, são publicações totalmente independentes, assim, tudo eu que fiz, com a ajuda de outros profissionais, né? Mas foi dessa forma, assim, basicamente, né? Sim. E tu pode contar um pouquinho sobre a história do teu novo livro? Então, esse é o meu primeiro romance. O meu outro livro era um livro de contos, crônicas e poemas. E eu tinha uma vontade, assim, de escrever uma história um pouco mais longa, né? De me aprofundar um pouco, né? Mais numa história única, com outros personagens, tudo. E foi aí que surgiu o Olhos de Artista. Eu venho escrevendo ele desde 2023. E
Ele conta, basicamente, assim, resumindo, né? Ele conta a história da personagem, a Sofia. Ela tinha a vida dela toda certinha, assim, toda esquematizada. Tinha um emprego, que ela se dedicava, fazia até hora extra. Tinha também um namorado, do qual ela amava. E, de repente, de uma hora para outra, ela perde emprego. O namorado, no mesmo dia, dá um pé nela. E aí ela se vê perdida, né? Então, na dúvida, o que ela fazia, né? Se ela retornava para a casa dos pais, como é que ela fazia com o aluguel, que ela dividia com o namorado, e ela se reconstrói com a ajuda das amigas, né? Com o apoio das amigas e da família. Então, por isso que eu digo, assim, que o meu livro, ele fala muito da amizade feminina, assim, né? Da gente valorizar as nossas amizades, por mais que a vida seja corrida, seja cheia de demandas, a gente sempre tem que encontrar um tempo para apoiar as amigas, para incentivar também, né, os sonhos. Isso que fala o livro também, da gente ir atrás dos nossos sonhos, nossos propósitos de vida, né? E como foi a construção da Sofia? Porque ela é uma personagem cheia de camadas, né? Tu se baseou em alguma experiência pessoal também? Como é que foi? Então, para escrever, por mais que a gente diga que não fala totalmente sobre mim, mas tem, claro, um pouco de mim ali e também de outras histórias que eu escuto, né? Porque a gente vai, através do convívio com outras pessoas, tu vai acumulando muita informação, né? Então, tudo isso tu acaba contribuindo para tu construir uma história, construir um personagem, né? E foi assim também com os amigos da Sofia, né? Várias referências ali, vários detalhes que eles têm, cada um, particularidades, assim, foi inspirado em histórias que eu escutei, né? De amigas, conhecidos, de filmes, de músicas. Então, tudo, na verdade, eu acredito que tudo seja um estímulo, tudo seja uma inspiração, assim, pra gente, né? E o que tu mais admira na personagem principal? Eu acho que é a força de vontade, assim, sabe? De tu reconhecer que tu precisa de ajuda, de tu buscar ajuda, que tem um momento, assim, na história, de tu reconhecer isso, que sozinha a gente não consegue, né? A gente precisa de apoio e tudo. E dessa força de vontade de querer fazer a diferença, né? Então, é isso, assim, que eu mais gosto nela, né? E ela é uma personagem humana, né? Ela tem as suas qualidades, seus efeitos, e eu quis trazer isso, assim, abordar isso no livro, para que ele fosse o mais próximo possível da gente, assim, né? Que todo mundo, ao ler, com alguma coisa, alguma situação, tu vai te identificar ali, né? E o livro ele é ambientado em Porto Alegre e Gramado, né? Isso. E como é que foi escrever esses ambientes na narrativa? Então, eu gosto muito de Gramado, né? E Porto Alegre também. Então, eu quis abordar cidades das quais aqui como eu vou dizer, da gente aqui, né? Todo mundo conhece, enfim, já ouviu falar e tudo mais. Então, eu quis trazer algo mais próximo da minha realidade, assim, né? Que são cidades, né? Aqui por trás que eu conheço, Gramado que eu conheço, então eu quis escrever algo que eu conseguiria falar sobre, né? E sendo uma autora independente, quais dificuldades e aprendizados que tu aprendeu ao longo da escrita da tua jornada? Então, são muitos os desafios, assim, sendo escritora independente, porque o que acontece? Eu sou um pouco chata com capa, por exemplo. Então, até uma curiosidade, enfim, a capa, sou eu na capa e a minha irmã tirou a foto pra mim. Aí uma amiga, que ela é ótima, ela é designer, então ela colocou essa fonte, né, deu um destaque melhor, né, no Photoshop para capa. Então, todo esse cuidado, assim. E aí, tudo isso, tudo que tu vai fazendo, a diagramação, aí eu
contratei outra pessoa, né, profissional, para fazer a diagramação, para fazer a revisão. Então, todas as etapas do livro, eu que vou acompanhando tudo, assim, da escolha da capa. Eu que pensei, acho que essa capa aqui vai ficar legal. Consultei algumas amigas para ver se estava de acordo, né? A diagramação, como eu falei, contratei um profissional. A revisão, contratei um profissional. Então, tudo depende de ti, né? Depois, para confeccionar o livro, né? Enviar para a gráfica, cuidar a gráfica para onde tu vai enviar o livro, porque eu acho muito interessante a gente, assim, eu estou falando, né, no meu bolha de independente, ao contratar essa gráfica, eu gostei porque eles enviam antes o boneco. Né? O boneco é um modelo do livro que tu recebe em casa para tu revisar, para conferir, analisar se tem alguma coisa que precisa ser revisado. Aí tu envia de novo, aí eles ajustam e depois imprime as cópias que tu encomendou com eles e tudo. Então, todo esse processo depende muito da gente, né, como eu falei. E para eu realizar esse sonho, que publicar um livro para mim é um sonho, é o meu maior prazer, assim, de vida, sabe? É o que eu quero realmente, tipo, o que tu quer fazer? Eu quero escrever, eu quero... e não só escrever, eu quero publicar, eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, né? E para tudo isso, eu tenho um trabalho formal por trás. Então, eu só consegui publicar esse livro, fazer tudo que eu fiz, né? Todo esse processo, por causa do meu emprego formal, né? Assim como 98% dos artistas, né? Então, é isso. E o principal, assim, do escritor independente que eu vejo é o fortalecimento entre nós, né? Porque eu acho que cada um tem que se apoiar, né? Independente se é também escritor independente ou não, eu acho que a gente precisa ter essa rede, né, muito bem informada para a gente se apoiar, né? Porque é aquilo que eu digo até no livro, assim, a gente precisa ter o apoio das amigas e das outras pessoas que também estão na mesma luta que tu, né? Então, eu acredito que está todo mundo no mesmo barco e todo mundo precisa se ajudar, que sozinho ninguém chega a lugar nenhum, né? E tu tem algum plano de publicar mais coisas futuramente, outros gêneros, talvez? Então, sim, a gente começa a ler muito de outros gêneros, né? Então, tu fica querendo, de repente, te aventurar, de repente, começar por um conto, que é assim que eu comecei, né? Eu gosto muito, por exemplo, do Taylor Diniz, né? Do Rafael Montes, que são escritores diferentes do que eu escrevo, né? Então, a gente fica com aquela vontade de repente, ir para outros gêneros e é um desafio. E eu acho que a vida nos move, o que nos move são os desafios, né? Então, acredito que seja isso. E como que é o sentimento de lançar o teu livro aqui na feira, de ter o contato com os leitores, amanhã tu autografa, né? Sim. Então, agora tá batendo ansiedade, porque a sessão de autógrafos é amanhã, né, às 17h, e eu acho a experiência... Todo mundo deveria passar por essa experiência de vir para a Feira do Livro, sabe? Antes eu achava que era uma coisa que, nossa, quem sou eu na fila do pão, né? E quando tu vê que é possível, né, que é acessível, que é aberto, é uma experiência muito enriquecedora para nós enquanto artista, enquanto escritora. Tu lançar, não é só por, lançando num grande evento, não, tem muita mais coisa por trás disso, né? O contato, o que eu fiz? Eu fiz marcadores de página e imprimi uns convites. Então, eu tô desde o primeiro dia da Feira do Livro, vindo aqui para a feira, quando eu posso, né? Vindo aqui para a feira, conversando com as pessoas e falando do meu livro, entregando marcador, falando da sessão de autógrafos, porque autor independente é isso. Se tu não fizer por ti, se eu não divulgar o meu livro, claro que tudo que nem eu falei, tudo tem custo e tudo, mas se eu não chegar e apresentar o meu livro para as pessoas, elas não vão conhecer, né? Aqui na feira é uma grande oportunidade
tu tá no meio com outros autores, outros escritores, outras pessoas que também escrevem e ainda não publicaram, e vendo tu ali publicando também se inspiram, né, para vir a publicar, lançar na Feira do Livro, quem sabe futuramente. Então, tudo que envolve, né, é muito prazeroso, assim, sabe? Eu venho para cá muito feliz, né? Eu sempre vim para a feira feliz, mas é uma felicidade diferente, é uma euforia diferente, sabe? É muito legal. E agora, pra gente encerrar o nosso bate-papo diretamente para a câmera, dá um recado pro pessoal ouvir, pra feira, aproveitar os últimos dias e também ir na tua sessão de autógrafos. Então, pessoal, vem para a Feira do Livro. Aqui na feira tem vários eventos ocorrendo, não é apenas em torno dos livros. Então, convido vocês a aproveitar o último final de semana, agora de Feira do Livro, e também para prestigiar a minha sessão de autógrafos amanhã, no sábado, às 17 horas. Então, vem até aqui, me dê um abraço, vem comemorar comigo, porque assim como eu acredito, né, que assim como é uma vitória para mim estar publicando, também pode ser para você se inspirar, né, e ir atrás em busca dos teus sonhos, porque a nossa vida não é só trabalhar, né? A gente tem que batalhar pelo que a gente quer, o nosso propósito. Então é isso. Vem pra feira. Eu agradeço muito a tua participação aqui no Podcast On. Muito obrigada. Neste bloco do Podcast On, conversamos com a escritora Clarice Grandene. O Podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês terão acesso ao nosso Instagram, @podcaston Revista Fevale, ao YouTube e Spotify. A produção é das minhas colegas Laura Stum, Liz Cardoso, dos meus colegas Ramon Ferreira, Riquelme Pereira, Misael Monserrat e eu, Letícia Flash. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até mais!